Olá, pessoal! Estamos começando o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Poa Streaming. E hoje o programa está sensacional. A gente vai ter o talk da Ju aqui com uma entrevistada maravilhosa. Também teremos notícias do nosso sul e do nosso mundo com Tavi Esteves. E temos uma estreia de um outro quadro aqui bem legal, então fiquem atentos. Mas vamos começar logo com o quadro da Ju, que hoje vai falar sobre um tema muito legal que impacta diretamente as empresas, resultados e a vida das pessoas na felicidade do ambiente corporativo. Vem para cá, Ju! Olá, boa tarde, Tudo Mari. bom? Tudo bem, tudo Tudo. bem. Chegou a quarta-feira, novamente, a gente aqui no Talk, abrindo a porta para as pessoas. Hoje a gente tem um tema que é um desafio, mas que a gente também não precisa estar feliz todos os dias. Felicidade é algo que a gente pode trazer como ponto positivo ou negativo. Então, que bom que a gente pode novamente. Então, não basta vender. A gente precisa encantar, fidelizar e apaixonar seus clientes. É Não isso é aí, mesmo, né? Mari? É a tua frase de impacto, né, Ju? Exatamente isso. E qual é a tua convidada de hoje? Conta pra gente. Então, a convidada de hoje é a Ana Paula Teló. Belíssimo! Olha o sobrenome dela. Belíssimo e felicidade combinam. Felicidade! Falaram que hoje eu sou o sorriso. Eu acho que eu estou nesse caminho. Então, quero dizer para vocês, a Ana vai estar aqui com a gente, vamos chamar ela. Ela vai falar sobre um tema muito importante, que é algo que a gente tem cuidado muito hoje, sobre a nossa saúde mental. O quanto isso é um tema que as empresas têm levado para a pauta em reuniões, em processos estratégicos. Então, falar desse tema vai ser muito importante nesse momento hoje do Talk, numa quarta-feira, no mês de abril, que nem só de chocolate a gente vive, a gente também tem que cuidar da mente, do corpo. Verdade. Isso é bem importante, né, Mari? Verdade, eu acho que para qualquer momento da nossa vida a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Porque a saúde mental é essencial para qualquer coisa na vida e acredito que no ambiente corporativo ela é mais importante ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muitas jornadas de trabalho, principalmente nós mulheres, né? Que temos lá cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da empresa. Então é muito importante ficar atento a isso, né, Ju? Muito importante mesmo. Então tá, então vamos rodar a vinheta do Talk Entre. Quero ver a vinheta nova aí, pessoal. Olá, boa tarde novamente. Então, estamos aqui no Talk Entre com um tema muito especial. Vou convidar, então, essa convidada que está com a gente aqui com um tema super importante. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Teló. Belíssimo ao Talk Entre. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui contigo, Ju, falando desse tema tão atual, tão importante e tão indispensável dentro da nossa vida pessoal e das organizações. É um prazer. Obrigada. E aí me conta, Ana, felicidade é algo que é estratégia ou não para as empresas? Com certeza. E esse é o maior diferencial, né? Felicidade virou estratégia de negócio, estratégia de gestão. Tem muitas empresas ainda tratando como algo bonito, como um verdadeiro tabu. E quem está fazendo isso está atrasado já. Então, a gente precisa olhar para essa estratégia e trazer para dentro das organizações, porque, afinal, pessoas felizes são mais criativas, mais produtivas, faltam menos, vendem mais. E quando a gente tem isso, principalmente aí olhando para o ambiente, para a experiência, a gente pode ver, né, que pessoas que
têm uma experiência melhor, têm uma vida melhor dentro das organizações, elas atendem melhor o cliente, e isso se reflete nos números e se reflete nos resultados, com certeza. E já que impacta, assim, nos números, nos resultados, tem algo que a gente pode falar para as empresas, o quanto elas têm que olhar mais para isso como um diferencial competitivo? Com certeza. E dentro da felicidade, né, dos pontos que a gente precisa olhar, que muitas ainda têm que desmistificar esse tema, né? Porque felicidade ela é gerenciável, a gente pode medir os resultados, pode medir dentro dos indicadores normais da organização, né? De performance, de qualidade, de quantidade, de NPS, que é um dos teus temas aí que tu trabalha bastante dentro das organizações, né? A cultura. Então, como trazer isso para dentro, usar dentro das suas habilidades dentro das organizações para poder fazer isso um diferencial para o cliente, um diferencial para o teu negócio. Então, isso faz muito sentido no dia a dia da organização. E Ana, assim, hoje, né, a gente fala bastante do cliente externo, do cuidado que a gente tem que ter com o cliente, mas e o colaborador, né? Aquela pessoa que está ali entregando o resultado, com certeza, todo o cuidado e engajamento e números que a gente precisa. Mas um olhar diferenciado para o colaborador, o que tu tem visto assim como oportunidade de melhoria para as empresas terem uma atenção e um cuidado? Então, o colaborador ele é essencial, né? Porque o resultado só existe por causa das pessoas. Quem faz o resultado são as pessoas. Então, dentro da estratégia, por isso que ele tem que virar algo estratégico e não um programa isolado, algo, né? Tem muitas construções aí que acabam levando para um lugar mais tóxico, né? Para um lugar mais de felicidade tóxica, para alegria, para a festa do final do ano. E, na verdade, não é isso, né? O colaborador ele precisa se sentir num ambiente seguro, ele precisa se sentir ouvido, respeitado, visto. E é isso que vai fazer no dia a dia ele performar melhor, ele trazer contribuições, ele poder trazer ideias sem ser criticado, sabendo que ele vai estar num ambiente onde ele vai poder se expressar sem uma futura dificuldade ou uma perseguição futura. Então, o olhar para o colaborador ele é essencial para que a gente consiga fazer não só políticas, mas práticas do dia a dia que sejam benéficas para ele, mas que ele também consiga retornar para a organização como um todo. E hoje a gente tem visto assim que cada vez mais, né, existem, e aí vão tomar nosso cafezinho, mas existem algumas normativas, né, que são exigências e tá tudo certo, mas hoje uma das normativas que é a NR1, que tem sido pauta em muitas empresas, né, e que agora em maio a gente vai chamar mais atenção ainda, o quanto é importante, não só através de uma normativa, né, mas o cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental, com toda a percepção. Eu já atuei muitos anos, né, na área de call center e atendimento, e os colaboradores, a gente percebia alguns comportamentos que eram de atenção e que a gente precisava ter um olhar diferente, né? Então, quanto é importante, às vezes, a gestão, a liderança, o papel, né, da diretoria, de quem está na empresa, olhar muito para não só para o cliente externo, mas também para o cliente, o colaborador, né, que a gente fala assim, o EX, né, que é a experiência do colaborador, mas o colaborador, ele pode estar passando por algum momento difícil na vida dele e pode não estar entregando um resultado positivo, e a importância do diretor da empresa ou de quem é o líder mais próximo olhar para isso. E teve uma vez que eu vou te contar assim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que eu estava percebendo um comportamento diferente, né? E o líder, como ele precisava muito entregar resultado e estava muito num olhar assim, meta, desafio e entregar para a gestão, ele não estava percebendo, né, o que a pessoa estava passando por trás daquilo. E é um diferencial quando a gente começa a olhar para uma pessoa, começa a conversar com ela e tirar algumas informações, a gente consegue se aproximar. E como tu também, né, trabalhou muitos anos na área
né, de cobrança e de resultado na área da saúde. Então, assim, cuidar de quem cuida é muito importante. A gente tem que ter essa percepção, esse tato, porque o resultado ele vai vir, né? Os números vão aparecer, mas atrás daquele número também existe alguém, um ser humano que está ali, né? E o que tu percebe, assim, né, com a gestão, a liderança, quem está ali acompanhando o dia a dia, o que as pessoas precisam perceber para que olhem para esse tema tão importante, né, que a gente tem falado hoje? Tu citou a NR1, né, e ela já entrou em maio do ano passado, e agora ela começa a ser fiscalizada a partir de maio desse ano, e ela veio justamente para prevenir ou para olhar com uma lupa aí mais próximo disso, porque a gente vem, né, desse ambiente corporativo de trabalhar com gestão, de trabalhar com metas, com resultados, a pressão é muito grande, e não é à toa que já estamos aí com mais de 546 mil afastamentos no Brasil aí em 2026. Então, a norma ela veio não como uma punição, mas como um olhar mais próximo para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com isso, né, de trabalhar esses dados, que a empresa olhe para isso mais profundamente, e o líder ele tem um papel central, né? Não adianta a gente dizer quem dá o toque, quem dá o tom do dia a dia é o líder, né? A gente vê aí que 70% do papel da gestão emocional do time está no líder. E se a gente já viu aí muitas vezes, né? Quem já passou por isso, tem que ver como é que está o humor do líder, dependendo de como ele está, nem entra na sala. Por quê? Porque realmente é ele que bate o tambor. Não adianta a gente ter uma cultura bonita estampada na parede, né? Lá o DNA da empresa, visão, missão, se no dia a dia isso não está sendo praticado. Então, ele tem um papel essencial de olhar para o colaborador, de saber que o colaborador não está bem, e é só olhando no olho, é só entendendo, é só chamando em conversa um a um, é entendendo a realidade. Não quer dizer que o líder é responsável não é terceirizar, mas o líder ele tem que ter essa gestão, esse olhar 360 para o seu time, olhar para as equipes, para as necessidades, né? As pessoas têm necessidades diferentes, felicidade é diferente para cada um. O que é para mim é diferente do que é para ti, e está tudo certo. E é responsabilidade coletiva, porque na cultura da empresa não tem essa questão de eu e nós e vocês. A cultura é uma só, né? Ela é feita por todo mundo. Porque se eu faço parte dessa empresa, eu também estou contribuindo nessa cultura. Então, o olhar do líder, ele é essencial para isso. E um dos maiores casos de felicidade, de gestão conhecido no mundo, que é a Google, o principal fator deles é segurança psicológica. Então, é poder ter essa segurança, de poder errar, de poder contribuir, enfim, de ter esse olhar mais próximo mesmo para a gestão. E quando a gente tem uma segurança psicológica, a gente sente a vontade, assim, eu vejo isso, que às vezes a pessoa está tão bem no ambiente de trabalho, e faz com que ela fique mais tempo nesse lugar, né? Ela não está só pelo salário, pelos benefícios, ela está ali porque tem algo diferente que olha para ela, né? Eu muitas vezes estive em lugares que me senti muito bem, fiz amizades, né? Encontrei pessoas que fazem parte, nós duas, né, nos encontramos, estamos aqui. Mas assim, o ambiente, ele faz muita diferença de tu acordar, colocar uma roupa e ir para aquele ambiente, a gente tem que se sentir à vontade, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu até me arrepio aqui, mas eu me lembro assim, no dia que eu comecei a empreender, a me conectar com outras coisas, eu vi o que fazia sentido para mim, né? Para eu estar com a minha energia canalizada, entregando o melhor para as pessoas que estivessem, né, comigo, no meu modelo de trabalho. Então, acho que é isso, a gente precisa. O propósito da vida, quando a gente fala de propósito, ele tem muitas frentes, né? As pessoas falam de propósito porque é bonito, mas não sabem nem o que estão fazendo com o propósito. O propósito, ele não paga as nossas contas, tá? Ele não é assim, eu viver de propósito, né? Mas ele ajuda a gente ter energia para, sim, ter grana e pagar as nossas contas. Então, acho que a gente tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, assim, né? Nem tudo é
ganho financeiro. Não Exatamente. adianta, às vezes, a gente escolher uma proposta de trabalho, um ambiente que a gente, né, queira, por questões financeiras, que isso não se Motiva, sustenta, né? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio com a vida pessoal, com a vida profissional, né? A gente não tem mais aquele modelo que antes a gente falava, eu sou da geração mais antiga, né, Ana, não vou... Mas a gente falava para as pessoas assim, deixa os teus problemas fora da porta e vem para a empresa, ou bota o crachá, né, se prepara para bater o teu ponto ali. E quem tem alguns dessa geração que nem sabe. Mas, assim, a gente precisa cada vez mais estar com os nossos problemas pessoais e profissionais, eles estão tudo misturados, não tem mais isso. É verdade. A gente não consegue dividir, né? Não existe essa... Isso era ilusório que nos contavam lá atrás, né? Que a gente deixava na porta da empresa e botava o crachá. Né? Engolia, agora você para que é uma pessoa, que outra pessoa. Não existe isso, né? A gente é único. E a gente vai levar os nossos problemas e as nossas características para onde a gente for. E tem pessoas, inclusive, que deixam de ganhar mais para ficar no ambiente onde ela se sente melhor. Até 10% a mais, ou enfim. Mas por quê? Porque aquilo conecta com ela, tu falaste de propósito, né? É porque eu faço o que eu faço. Não quer dizer que é algo muito extraordinário, que é fora do comum, não. Eu costumo dizer que é o que eu faço, como eu entrego. Eu faço o melhor do meu dia a dia, da minha atividade, como se eu estivesse entregando para Deus. Né? Eu digo, o meu trabalho, o meu dia a dia, tudo que eu faço é como se eu estivesse entregando para Ele. Então, o propósito está muito conectado com isso. E quando a gente faz com isso, nosso olho brilha, a nossa vontade, a nossa forma de entregar é diferente, a experiência que a gente proporciona é diferente. Então, com certeza, isso tem muita conexão aí com a felicidade. É verdade. Sabe que eu te acompanho há muito tempo e vejo o quanto tu tem trazido conteúdos nas redes sociais da Ana, que ela vai compartilhar com vocês depois. Mas a Ana sempre traz uma mensagem, algo diferente, para que a gente possa... Às vezes a gente precisa de uma pessoa que nos fale algo, que a gente assista algum conteúdo. Então é importante que vocês tenham alguém, né, em momentos diferentes da vida de vocês, mas para que vocês possam também se conectar, né? Uma liderança, alguém da família, um amigo, mas pessoas que vão estar em momentos diversos. E às vezes a gente tem pessoas que estão mais próximas de uma fase da vida da gente e depois a gente tem uma outra fase. Eu me lembro que na época que eu fui mãe, então assim, eu não era mais a Juliana, né? Eu era a mãe do Iago, a mãe da Júlia. E às vezes a gente é a colega do lugar tal, a gente é referência no ambiente tal. Então, que a gente possa também trazer lembranças para as pessoas em momentos diversos da vida delas, com um sorriso, uma palavra. E eu quero que tu nos conte aí o que tu trouxe de diferente para quem está nos assistindo. Aqui tem uma caixinha, algo aqui, além das nossas canecas lindas aqui, que a gente pode fazer até um brinde, né, Ana? Eu já me antecipei aqui, né? Muito Viva a felicidade! Muito bom. E tu falaste sobre relações, né? A gente vai mudando de papéis ao longo da vida, né, Ju? E esse é um dos maiores preditores da felicidade, o maior estudo de felicidade do mundo, que foi o estudo de Harvard. Ele provou que as relações genuínas, relações de qualidade, não quantidade, não o número que está lá nas nossas redes, né? Mas essas conexões, elas são maiores preditores de felicidade, de longevidade. Então, o quanto isso modifica tanto na nossa vida quanto no nosso ambiente de trabalho. Pode ver que a gente é um exemplo disso, né? Das conexões que a gente faz, mas que vão transformando, que são pessoas que cooperam mais no dia a dia, que constroem coletivo, que conseguem sentar do lado e discordar, né, numa boa. Por quê? Porque tem essa relação por trás. Então, a ideia da caixinha, do Pit Stop da felicidade... Tem um sorrisinho. Tem um sorrisinho. É justamente para a gente... pessoal que tá na câmera, acho que é ali. Para a gente poder, eu criei, é um mockup ainda, mas eu criei para que a gente pudesse, tanto na nossa vida pessoal quanto nos ambientes de trabalho, ter momentos de presença, ter momentos em que a gente pare
e esteja realmente presente, né? Esse é o maior estado de flow que a gente chama, que é onde a gente consegue realmente ter mais engajamento, mais produtividade. Então, e também estimular outros sensos, né? Da generosidade, da gratidão. Então, ele tem várias provocações aqui, tanto para o time quanto para individual, para que a gente possa fazer essa parada. Então, não sei se tu quer tirar, se tu quer dizer que eu tire, eu quero. mas a ideia é que a gente possa provocar momentos de conexão. Vamos ver o que vai sair aí. Ó. Agradeça algo que deu errado e te ensinou. Isso é felicidade? Completamente. Nós falamos sobre segurança psicológica, né? Então, olha o quanto isso é ouro na nossa vida, né? Porque a gente conseguir olhar para o nosso erro e aprender algo bom com ele, isso é aprendizado, isso é construção, isso é evolução. Então, tu imagina tu estar numa reunião com o teu time e aí tu tira uma mensagem, é uma forma de tu te conectar, é uma forma de tu gerar aprendizado coletivo, é uma forma de crescer em conjunto. Então, essa é uma das, tem várias formas aí para a gente estimular esse contato e esse aprofundamento do líder com o colaborador. E sabe que falar sobre o erro, às vezes a gente tem receio, assim, a gente sempre quer falar sobre coisas boas. E como é importante a gente também, isso é muito tempo, né, de aprendizado e vivência, mas o quanto é importante a gente falar sobre os erros para que a gente possa internalizar ele e melhorar algo, né? Que nós, seres humanos, a gente tem muito medo da crítica. Por isso que essas pessoas não gravam conteúdo, não estão aqui no ambiente, né, Ana? Não pensa que a nossa felicidade surgiu aqui, de sentar em duas poltronas e conversar. Mas, assim, é difícil para as pessoas terem uma visão do outro. Como que a pessoa está me percebendo? Como que eu estou sendo vista por alguém? Então, eu tenho receio e eu nem testei e eu já estou pensando no erro, em algo. Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho bastante. Isso tem muito do autoconhecimento também, né? A gente tem essa síndrome do impostor que a gente costuma falar. A gente acha que nunca está pronto o suficiente, que precisa de mais curso, que precisa de mais alguma coisa para estar perfeito, para poder performar melhor. Mas todo erro, ele tem o lado bom. Assim como todas as coisas boas que acontecem, elas têm o lado ruim, né? Então, ele é uma dualidade, assim como a gente é dual. Né? Então, que a gente possa aprender cada vez mais com os nossos erros, que a gente possa se expor. Isso é uma das coisas que está mais conectando a sociedade. Não é mais o perfeitinho que conecta, justamente a gente ser como a gente é, com falhas, com imperfeições. É isso que vai nos levar para frente, é isso que vai nos deixar mais sereno e mais feliz. Isso. E aí, eu quero te perguntar o seguinte: para uma empresa que precisa hoje olhar cada vez mais para a saúde mental da sua equipe, olhar sobre a NR, que não é só uma novidade, a NR já existia, a NR1 já existia, só tem um tema agora, que é a saúde mental, que está em alta. Mas o que tu fala assim para quem está nos assistindo hoje, que comece a olhar cada vez mais esse tema como estratégia? É algo que vai gerar resultado no seu negócio. É ter consciência. Primeiro é entender a sua realidade. Cada empresa tem uma realidade diferente. Então, fazer um diagnóstico, eu costumo começar com o diagnóstico, para entender qual é a sua realidade, o que precisa focar, o que precisa ajustar dentro do seu dia a dia, com responsabilidade, com métricas, com método, para que possa, então, evoluir, mas trazer isso dentro da estratégia da organização, porque é isso que vai transformar, é isso que vai nos diferenciar do mundo altamente tecnológico, né, nos diferenciar dos robôs, é isso que vai nos levar para frente, é olhar para as relações. Então, nada mais do que a gente conseguir olhar com verdade para dentro da nossa realidade. Muito bom, Ana. Quero te agradecer por essa felicidade de estar contigo hoje aqui, sentada na poltrona, no Talk Entre,
Hoje é a terceira edição desse momento. Estou muito feliz com tudo que a gente tem feito, levando cada vez mais a voz para os empresários, para as pessoas com temas diversos, que a gente possa contribuir cada vez mais com conhecimento e esclarecimentos e chamar atenção para que a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigada. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, é uma felicidade te ver brilhando e sucesso, todo o sucesso do mundo. Tudo de bom, sejam felizes. Obrigada. Então, para a gente finalizar aqui, logo em seguida chamar os nossos comerciais, eu quero dizer para vocês que na terceira edição a gente já tem patrocinadores. Então, nossos patrocinadores, Allianz Soluções de Engenharia, Artstar, que é o canal que está transmitindo, Poa Extreme, que é o lugar que também nós estamos fazendo o ambiente aqui e a transmissão, o MB, que é uma plataforma que com certeza vocês vão conhecer muito mais, tem novidades que vêm por aí a partir do mês de abril. E a Consagra é uma empresa que integra vários canais de relacionamento, omnichannel, plataformas de call center e integrações. E também a Noca, que são móveis pensando no futuro, são móveis diferentes. E eu quero dizer para vocês, sigam também a Ana Paula, que está aqui com a gente hoje, para que vocês conheçam mais sobre o trabalho dela. E até a próxima edição do Talk Entre, que não vai ser quarta-feira que vem, vai ser na outra semana, porque a cada 15 dias a gente está aqui com vocês. Até mais! A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Pessoal, vocês já sabem da novidade? Chegou o primeiro leito-cama da Ouro e Prata. E a modalidade leito-cama é ainda mais confortável. A poltrona reclina 180 graus, acompanha um kit de viagem com travesseiro, coberta, um lanche e a água que fica disponível durante toda a viagem. Venha conhecer essa nova modalidade e faça sua viagem com ainda mais conforto a bordo do leito-cama da Ouro e Prata. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar.
Voltamos com o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Poa Streaming. Amaram que nem eu o Talk Entre de hoje, eu amei, falaram várias coisas bem interessantes, né, sobre a felicidade, sobre a saúde mental, que é imprescindível em qualquer área da nossa vida, né, mas eu acho que o ambiente corporativo precisa ter um ambiente leve, né, para os resultados serem bons dentro das empresas. E agora vamos para as nossas notícias com Tavi Esteves. Seja Oi, Mari, bem-vindo. boa tarde. Como é que tu tá, Mari? Tudo bem? Tudo bem, Vamos lá, e tem tu? bastante notícia hoje pra gente conversar, né? Tem, né? Vamos começar falando sobre a nossa emissora, que estamos aqui, estamos completando 5 anos esse ano. Fabiano Brasil estreou, que ano que foi? 5 anos atrás? 2021, na pandemia. Na o Fabiano- pandemia. O Fabiano, ele gosta de inovar e ele gosta também de desafios, né? Então, a Poa Streaming está celebrando 5 anos de história e não é só isso, está expandindo, inovando e mostrando que o futuro da televisão já chegou. A emissora nasceu em Porto Alegre e já impacta milhões de pessoas com conteúdo multiplataforma, com presença na TV, aplicativo, YouTube, redes sociais, e o site também agora está no ar também, né, com várias notícias, e também dá para assistir por lá a nossa programação 24 horas. E o mais interessante é o modelo, uma TV moderna, conectada com o digital, com programação 24 horas e conteúdos que vão desde jornalismo até o entretenimento, como o nosso TV Artstar aqui para vocês. Eu acho incrível, a emissora começou pequenininha, né? Tínhamos aqui um estúdio, né, Tavi? Tu não estava aqui desde o início, tu Em começou... 2021, não, eu entrei em 2024. 24? Fez agora, por agora, e fez 2 anos que eu tô aqui no Poa Streaming TV. Foi uma empreitada do Fabiano Brasil no meio da pandemia, várias restrições, dificuldades, adaptação, que a TV tomou um novo rumo, né? O conteúdo televisivo, ele tomou um novo formato, que é o streaming. Após a pandemia, como eu já falei aqui várias vezes, eu já trabalhava com internet antes da pandemia, mas na pandemia foi todo mundo para a rede social, inclusive quem tinha preconceito com o digital, e ainda tem algumas pessoas com essa restrição, não vieram para o digital ainda, né? Muitas pessoas começaram a aderir ao digital para vendas, porque todo mundo ficou em casa. Então, a partir desse momento, acredito que o Fabiano viu essa oportunidade como uma inovação também e veio para o digital com a Poa Streaming. Inclusive, quando eu iniciei aqui o ano passado, em março, ele foi o meu primeiro entrevistado, ele contou a história toda sobre a Poa Streaming, e quem quiser conferir, está aí na playlist do TV Artstar, no YouTube da Poa Streaming. E temos um quadro novo hoje, né, Tavi? Pois é, já chamar de Fabiano. Pois é, Mariana, a gente tem aí o Poa Streaming História, eventos aí legais, entrevistas marcantes que aconteceram na história do Poa Streaming TV ou então com o Fabiano Brasil. Você sabe que o Fabiano Brasil tem uma longa caminhada aí de jornalismo, né? Ontem, inclusive, foi o dia de jornalista, dia 7 de abril. E a gente tem, então, o Poa Streaming História. E o convidado, Mariana, eu acho que tu conhece. Será? Eu acho que Inclusive, já postaram uns trechos da entrevista desse quadro novo nas redes sociais e eu fiquei bem impactada. Lembrei, assim, do tempo que eu conheci esse entrevistado, que foi 1 ano antes dessa entrevista do Fabiano, e fiquei vendo o Fabiano, um garoto, né? Um garoto entrevistando outro garoto, 2 garotos maravilhosos. E a gente vai rodar aí a entrevista, né, Tavi? Isso aí, vamos chamar então, o Dudu vai colocar na tela pra gente a entrevista Poa Streaming História e com Ronaldinho Gaúcho em 2001, há 25 anos. Exclusivo. Muito antes de se tornar um dos maiores nomes da história do futebol, Ronaldinho Gaúcho já demonstrava confiança no próprio destino. Em 2001, em entrevista ao programa Esporte em Revista do Canal 20 da NET, o jornalista Fabiano Brasil, diretor-presidente da Poa Streaming TV, entrou em campo para conversar com o craque logo após o seu retorno à seleção brasileira. Na ocasião, Ronaldinho, recém-convocado por Vanderlei Luxemburgo para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, fez uma previsão ousada.
disse que seria conhecido mundialmente pelo seu futebol. Hoje nada mais nada menos do que Ronaldinho Gaúcho, ele que você com certeza conhece. Desde o início tu já tiveste que enfrentar a torcida, né? Como é administrar a torcida? Às vezes tu tá tranquilo num lugar e chega a torcida querendo te assediar, é diferente? É diferente, mas é tudo que o jogador quer, né? Acho que desde pequeno eu sempre sonhei, né, ser conhecido pelaquilo que eu faço e hoje eu tô um pouquinho conhecido, né? Então eu fico muito feliz, né? É muito bom mesmo. Né? Então agradeço a Deus todo dia por eu ser o que eu sou hoje. Então não tem nada melhor que poder andar na rua, as pessoas me pedirem autógrafo, pedir para tirar foto. Então para mim isso é a realização de um sonho. Agora interessante a modéstia, um pouquinho conhecido, Ronaldo. Não, aos poucos a gente tá ficando conhecido, né? Eu almejo, né, um dia ser conhecido mundialmente. Acho que aos poucos eu vou, né, conquistando meu espaço com muita luta, muito trabalho, mas aí estamos aí na atividade para um dia ser conhecido mundialmente. Um detalhe importante da tua carreira é que desde o início, desde o tempo do Assis, todo mundo já falava que o Ronaldinho, que era das categorias de base, seria até melhor que o Assis, que na época era a grande sensação do momento. E confirmou, é uma promessa que realmente já é realidade. Graças a Deus consegui sair, né, dessa coisa que tem de promessa. Acho que para o jogador se firmar, ele acaba ficando muito tempo como promessa, então... Né, muitas vezes quando eu achava que, agora todo mundo já sabe que eu jogo bola, não, ainda estava como promessa. Então hoje, né, aos poucos eu estou conseguindo, né, mostrar que eu sou um bom jogador e saindo desse lado promessa para ser né, considerado como um bom jogador. O tempo confirmou. Anos depois, o camisa 10 conquistaria o mundo, eleito o melhor jogador do planeta, vencedor da Bola de Ouro da FIFA em 2005, campeão da UEFA com gigantes como Barcelona e Milan, além de campeão da Copa do Mundo FIFA 2002. Eu procuro ir em casa, né? A gente vive viajando, vive, né, dentro de hotel, então a gente sempre sente falta do quarto da gente, sente falta da cama, falta, né, dos animais. Tem em casa cachorro, gato, papagaio, tem de tudo, né? Então a gente sempre sente falta de poder ficar em casa, e quando eu tô em casa eu tô sempre, né, comendo da comida da minha mãe, que eu adoro, sempre junto com meus amigos, fazendo pagode. É desgastante essa coisa, desde cedo, tá tendo que ir em concentração e tendo que viajar. Não deu um corte, de repente, na adolescência, Ronaldo? Tu não sentiu porque tu acabou te divertindo? Não, agora sim a gente sente que, né, muita coisa assim que eu não fiz na adolescência eu tô tendo a oportunidade de fazer agora, né? Então, né, como ir a parque de diversão, né, poder, né, sair na sexta-feira é coisa que, né, praticamente eu não fiz nunca, né? Meus amigos tudo iam sair, minha mãe não deixava, não, tu tem que jogar amanhã. Então é o tipo de coisa que eu não faço desde os 15 anos, e agora, né, eu tô tendo a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu não pude fazer quando eu tinha 15, 16 anos. Isso são coisas que o torcedor também tem que entender, porque muitas vezes o torcedor pega no pé, viu o Ronaldinho na noite, vai jogar mal amanhã, ou enfim, tem essa cultura errada, né? O pessoal tem que entender isso, desde os 15 anos tu tá já envolvido nesse tipo de coisa. Acho que, né, a gente é jogador de futebol, mas a gente também é gente, né? A gente também vive, a gente também gosta de dançar, né? Uns gostam de beber, a gente também gosta de... Acho que tudo tem sua hora, dá pra fazer de tudo, desde que saiba o momento certo. Então, né, eu dentro do tempo que eu tenho, eu procuro, né, ver tudo certinho, ver a hora que eu posso sair, a hora que eu tenho que ficar em casa, a hora que eu tenho que me concentrar. Então acho que se tu souber separar tudo, dá pra te fazer de tudo um pouco. Qual o momento do Grêmio que pra ti foi mais importante, o momento que mais te marcou? Acho que foi a final do Campeonato Gaúcho, né, onde eu acabei, né, fazendo gol, onde a gente pôde, né, sair com o título, onde eu consegui, né, fazer, né, algumas jogadas, né, em cima, né, dos jogadores internacionais, em cima do Dung. Então ali acho que foi onde, né, eu passei a ficar um pouquinho mais conhecido e chegar à seleção brasileira. Bom, em seleção brasileira, eu até, de repente, imagino qual foi o momento que mais te marcou, mas qual foi o momento que mais te marcou, Ronaldo? E na seleção brasileira foram muitos, né, mas não tem como não falar, né, do lance contra a Venezuela. Acho que a partir daquele lance ali que, né, comecei a ficar conhecido dentro do Brasil, né, todo mundo perguntava quem é que estava indo para a seleção. Então naquele momento ali, né, todo mundo, né, passou a prestar um pouquinho mais de atenção em mim. Então ali para mim foi o momento onde, né, eu surgi pro mundo. E aquela coisa que quando é pra ser mesmo, né? Aconteceu várias coisas, aquele lance com o Edilson, que no fim acabou sendo convocado. E aconteceu muita coisa, né, o Edilson sendo cortado, né, de uma hora para outra eu fui convocado. Então,
né, graças a Deus aconteceu assim e eu acabei surgindo. Isso foi logo depois daquele lance exatamente que tu falou que te marcou muito no Grêmio, do lance do Dunga no Grenal, né? Ah, também, né, o que marca mesmo foi mais pelo título, né, foi meu, né, o título onde eu conquistei pelo Grêmio jogando, onde eu tive a oportunidade de fazer o gol na final, então, né, me marcou muito, então toda vez que eu venho aqui, lembro de alguma coisa, eu sempre lembro daquele Grenal, também, né, lembra do Grenal, lembra dos gols, lembra da jogada também em cima do Dunga, também por, né, ter sido um lance diferente, um lance que a gente não vê todo dia. Ronaldinho, como é tu colecionar a figurinha do cara, torcer pro cara e daqui a pouco tu tá jogando do lado dele, às vezes dá um balãozinho no cara, às vezes tá trocando passe com ele. Como é que é isso aí? É legal, né? É muito bom, né? Eu tive a experiência, né, de, né, torcer por diversos jogadores, depois ter a oportunidade de jogar junto com eles na seleção. Já, né, contra o Dunga, né, eu torcia muito por ele na seleção, né? Tinha 14 anos, estava lá torcendo, ele já era campeão do mundo quando eu tinha 14 anos, então, né, o respeito que eu tenho por ele é muito grande, então, né, logo que eu chegava, eu olhava assim, pô, tô recém começando, o cara já é campeão do mundo, mas, né, eu tinha que correr atrás, porque, né, tenho que correr atrás até hoje, porque tô recém surgindo, né, então, tinha um respeito, mas também tinha muita vontade de seguir os passos dos grandes jogadores. Mais do que títulos, Ronaldinho Gaúcho se transformou em um símbolo global de alegria, talento e brasilidade. Tá bem, né, então, né, isso que me motiva bastante também a cada vez treinar mais, cada vez jogar mais, cada vez jogar melhor para me manter nesse nível e até, né, como eu disse antes, chegar a ser conhecido mundialmente. Olha que coisa, né, gente? Nessa época, eu estava conversando aqui com o Tavi tinha 2 anos e eu tinha 16 anos em 2001. 2001, né? 2001. 2001. Coisa mais fofa. Os dois estão fofos, né? O Ronaldo, a coisa mais fofinha do mundo, dando entrevista. E o Fabiano Brasil também, um garoto, coisa mais fofa. Eu conheci o Ronaldo 1 ano antes disso, então eu tinha 15 anos, ele tinha 20, ali ele tá com 21 anos. No início, assim, que deu um boom na carreira dele, né? Inclusive, logo após que eu conheci ele foi para as Olimpíadas de Sydney, e foi muito legal, assim, e ver a evolução dele como pessoa, como jogador, mas ele continua com essa essência que nós vemos aí, de um menino muito humilde, muito sincero, então, e muito legal ver que ele já almejava tudo aquilo que ele conquistou hoje, né, e muito mais do que ele conquistou, né, porque o que ele queria era ser conhecido mundialmente, mas ele não sabia o tanto que ele seria reconhecido e como a carreira dele vem mudando ao longo dos anos. Agora ele está com um álbum aí na Copa musical e já fez infinitas parcerias musicais, inclusive postaram ontem, hoje, ele com Wesley Safadão novamente, com Ludmilla, enfim, muito legal, e a gente deseja aqui sucesso para os dois sempre, né? Inclusive, estamos aqui na emissora do Fabiano Brasil, quem diria? Eu já conheci o Ronaldo nessa época, agora conheço o Fabiano Brasil desde o ano passado, ou retrasado, e agora os dois são meus amigos. Mariana, o apresentador do programa Dois Toques aqui do Poa Streaming TV, programa de esportes, estava até contando ontem, porque ele viu o recorte na rede social. Sim. E ele lembrou de quando ele, o Cadu Oliveira, né? Ele fazia parte da RBS na década de 90, e ele foi fazer uma matéria na Zona Sul aqui de Porto Alegre, e por coincidência era uma matéria que falava sobre o pai do Ronaldinho Gaúcho. E aí a vontade dele de conseguir recuperar essa reportagem, essas imagens, porque no meio da reportagem, assim, entrava na porta, assim, mirradinho, 6, 7, 8 anos, canelinha fina, mirradinho, brincando com a bola, era ele. O Cadu Oliveira disse que até hoje, quando fala isso, se arrepia, porque o pai dele falou, esse aqui o mundo vai correr atrás. Ele fez a entrevista com o pai, era vivo nessa época, porque o pai dele faleceu, né, quando ele era muito novo. Muito novo, ele tinha por volta de 7, 8 anos nessa época. E aí o pai dele já tinha a visão de que o mundo ia correr atrás dele. Que incrível, legal, né? Incrível. Muito legal, né? Ver a história das celebridades, das pessoas famosas e conhecidas mundialmente, e também aqui do Brasil, né? Mas o Ronaldo conhecido mundialmente aí, e também o Fabiano nessa trajetória incrível que ele tem, né? Que agora está na Band.
e já passou por várias emissoras e tem sua própria emissora aqui, streaming. Então é muito legal falar sobre isso aqui e mostrar a trajetória das pessoas. Um dia eu vou trazer a trajetória do Tavi aqui. Mas é curta. É curta. Vai ser curta. Também, né? Ele é novinho, gente. Ele é novinho. Quantos anos você tá, Tavi? 26. 26. Esse mês faz aniversário. 27? Verdade. 27 anos, Tavi. Imagina, já é muita coisa já. Muita coisa. E eu vou fazer 41 mês que vem. Deixa Olha pra aí. lá. Vamos deixar pra lá. Vamos para a próxima notícia que não é boa. Na verdade, nada boa. Que foi o marido da Kelly Key. Teve um AVC. O Mico Freitas, ele teve um AVC, eu acho que foi antes de ontem que aconteceu, parece que na sala ele começou a ter uma fala mais dificultosa, e aí ela já detectou, já levaram para o hospital, graças a Deus, muito rápido, né? E a assessoria atualizou o estado de saúde dele, que segundo informações divulgadas, o quadro está sendo acompanhado de perto com cuidados médicos e, felizmente, há sinais de recuperação. Esse tipo de situação sempre serve como alerta, porque o AVC muitas vezes chega de forma silenciosa e a informação pode salvar vidas, né? A minha avó teve AVC também, foi super rápido, socorrida rápido. Eu tenho alguns amigos que também tiveram AVC, inclusive o João, lá do Rio de Janeiro, que é um empresário maravilhoso, teve AVC também, ficou com algumas sequelas, mas já está se recuperando. Então, quanto antes a gente conseguir detectar, né? Porque são sinais bem sutis, muitas vezes, né? A pessoa começa a ficar com a fala mais lenta, começa a perder um pouco da movimentação, principalmente, acho que do lado esquerdo, não é? Algo assim, o lado direito ou o lado esquerdo. Então, tem uns sinais de alerta, né, que podem ser detectados se a pessoa tiver sorte de ter alguém junto com ela nesse momento, né, Tavi? Que foi o que aconteceu com o Mico Freitas, marido da Kelly Key. A velocidade com que a pessoa é atendida, né, atendimento médico, é crucial. Define realmente entre a vida e a morte, né? Então, teve muita sorte de estar em casa, ter a presença da Kelly Key, né, para poder observar aquela situação ali e encaminhar realmente da forma mais rápida possível. E agora, torcer para recuperação. Ele é jovem, tomara que dê tudo certo. Tomara. E eu tenho uma curiosidade aqui que eu não anotei, mas eu vou contar para vocês e para o Tavi aqui também, que ele não sabe. A Kelly Key, ela já foi a minha, como é que eu posso dizer, consultora de relacionamentos. Foi o seguinte, gente, eu namorava, eu acho que foi 2000 alguma coisa, tá? Lá por 2004, eu namorava e meu namorado, na época, morava fora do Brasil. E um dia eu vi no e-mail dele, porque naquela época não tinha todas essas redes sociais, a gente falava por e-mail e MSN. E eu vi no e-mail dele que tinha um reencaminhamento de e-mail de duas e mais mulheres. Aí eu fui ver quem é que tinha mandado o e-mail para ele, porque ele me reencaminhou. Era aquelas como é que fala? Correntes, que tu mandava coisas legais, que nem tu manda hoje no Instagram, que tu encaminha para a pessoa algo que tu gosta, era por e-mail. E aí ele me encaminhou, só que de uma outra mulher. Daí eu fui olhar assim para ver quem tinha, né, nos reencaminhamentos, e tinha um e-mail com uma frase grande, que era: se você quer me beijar, me beija, algo do tipo assim, que era uma frase em que a Kelly Key tinha tatuada junto com o Mico Freitas. Olha e aí, só. Quando eu olhei aquilo, eu falei, será que é a Kelly Key? Peguei e mandei um e-mail para ela, perguntando quem era aquela mulher, se ela conhecia aquela mulher, porque tinham encaminhado e-mail para o meu namorado, né? E aí ela comentou sobre a mulher, que ela era uma contratante de shows e etc e tal, e que a mulher realmente era meio, né, assim, que era para eu tomar cuidado, e a gente começou a ter uma amizade por e-mail, Tavi, eu e aquele que, inclusive, ela me apresentou o irmão dela, quer dizer, ela me apresentou não, né, porque para tu ter uma ideia, eu nunca encontrei ela pessoalmente, na verdade, para não falar que nunca, eu encontrei ela num evento, mas eu fiquei com vergonha. Anos depois, eu já era casada com o pai dos meus filhos, mas eu fiquei com vergonha de falar com ela. Mas eu conheci o irmão dela, nós ficamos amigos também. E nessa época ela me dava vários conselhos sobre o meu relacionamento e tudo mais, e foi muito legal.
Então, Kelly, se você estiver assistindo, vamos fazer o corte para você assistir também. Espero que você se recupere. Inclusive, conheci o marido dela pelo irmão dela, mas não conheci ela pessoalmente, acredita? Ela foi minha amiga de e-mails e me deu vários conselhos muito maravilhosos. Espero que toda a sua família tenha muita saúde, vocês merecem. A Kelly é uma empreendedora, uma empresária maravilhosa, além de ser uma artista incrível, que todos nós conhecemos, né? Mas desejo saúde e sucesso na vida de vocês. Que Deus abençoe sempre. Vamos para a próxima notícia? Vamos para a próxima notícia. Vai ter que ser a nossa última, já que nosso tempo já está se esgotando. Exato. Só vou fazer um parêntese. A pessoa vai no e-mail. Quando você se sentir desconfiado, você lembra dessa situação. Tá? Não, imagina que, imagina que o meu relacionamento já não era muito bom para eu já ter uma desconfiança. É o puro suco dos anos 2000. Exatamente. Maravilhoso. Bom, próxima notícia que a gente vai falar com vocês é de música, né, Mariana Boni? Exalta Samba. Quem gosta de Exalta Samba? Eu amo Exalta Samba. E, deixa eu te falar uma coisa, possibilidade de Péricles e Thiaguinho poder fazer uma turnê aí juntos. Que legal, Você ia gostar? né? Eu ia amar. Inclusive, eu acho que o Péricles está fazendo uma turnê com o Ferrugem. Está, realmente. Né? Estamos fazendo uma turnê. E eu acho incrível essa combinação de Thiaguinho com Péricles, que eu acho que aí não vai ter toda a banda, né? Inclusive, o que fundou a banda, que é o Pinha, presidente, é meu amigo maravilhoso, Pinha, incrível. Inclusive, quero ter você aqui, nem que seja por link, Pinha. E acredito que só vai ser o Thiaguinho e o Péricles, não vai ser o Exalta Samba em si, né? Existem umas conversas aí que estão, né, questão de tratamento, no firmar aí dessa parceria, mas que assim é a possibilidade. O ano passado nós estávamos informando mais ou menos mais por meio do ano a gente estava informando aí sobre a turnê do Péricles com Ferrugem, lembra? Pois é verdade, agora eu lembrei. Comentando sobre isso, aí agora essa possibilidade, eu vou adorar. Eu amo os dois, eu acho os dois incríveis. O Péricles a gente não tem nem o que falar, e o Thiaguinho tá fazendo uma carreira incrível também aí. Então, e o Tardezinha, que todo mundo ama também, né? Então, vai ser incrível se os dois estiverem juntos. E que pena que o nosso programa já terminou. Foi o fim, olha só. Passou muito rápido hoje, né, Tavi? E vocês gostaram do novo visual do Tavi? Eu amei esse cabelo. Gente, eu ganhei tantos apelidos já ganhei tantos apelidos, eu não vou nem... Já me chamaram de Vorcaro, do Banco Master, já me chamaram de mafioso italiano. Parece mesmo. Mas é que antigamente eu tinha o cabelo um pouquinho mais grande, quase um Chanel, Mariana Boni. E aí eu cortei quando eu entrei na faculdade em 2016 e nunca mais deixei crescer. Aí agora eu vou, quem sabe eu dou uma mudada no visual, só que enquanto ele não cresce do comprimento que eu quero, então tem que dar uma amansada, né? Não sei, quem sabe, né? Até então, quando eu vou levar? Pode ser o Vorcaro, mas podia ter todo o dinheiro que ele roubou. E não tá preso. E não tá preso e nem ser dinheiro roubado. Exatamente, também, né? Partindo daí. Partindo daí, né? Mas vamos agradecer aos nossos parceiros. Muito bem, a gente vai agradecer, claro, ao Shopping Total, presente a todo momento, o Shopping Total, onde ficam os estúdios da Poa Streaming TV. Também conosco Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o teu evento. E a Home 7200, na Avenida Ipiranga, sofisticação e originalidade, tudo para tua casa lá na Home 7200. A Tati está com um showroom deslumbrante para você se perder dentro daquela mega loja que é a 7200, na Ipiranga 7200. Maravilhosa, a Tati, incrível. Sempre falo aqui dela que ela é maravilhosa, ela tem vários quadros dentro do Instagram dela, então acompanhem lá também. E também acompanhe lá o MB Digital Club, que em breve vamos lançar a versão beta. Vocês não têm noção de quanto trabalho dá para fazer um aplicativo e quantas funcionalidades nós temos lá dentro, por isso que está dando muito trabalho. Mas em breve nós vamos revolucionar o comércio digital, né? Porque nós unimos a divulgação dos profissionais liberais, a divulgação das empresas, a divulgação dos criadores de conteúdo, dos artistas, enfim, e todo mundo ganha dentro da plataforma, tá incrível. Em breve nós vamos lançar o @MB Digital Club para vocês. E até semana que vem. Obrigada pela audiência e fiquem com Deus. Tchau!